Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos de volta aqui à nossa série de vídeos sobre os sistemas administrativos da Unifal. Aqui nessa playlist vocês vão encontrar vários vídeos sobre os diversos sistemas que a gente costuma usar aí no dia a dia de quem tem algum cargo administrativo. E hoje eu vou mostrar como fazer a ciência nas agendas eletrônicas, que é uma atividade que quem tem cargo de chefia das unidades acadêmicas ou de alguma outra unidade tem que fazer dos professores visitantes, por exemplo, professores substitutos que estão alocados aí na sua unidade. Então, quando você entra no sistema de gestão de pessoas, você vai aqui em agendas eletrônicas e dar ciência. E aí, quando vai abrir, normalmente você vai fazer isso no começo do mês. Então, por exemplo, nós estamos aqui no mês de outubro, mas eu teria que fazer a ciência em relação ao mês de setembro. Então, às vezes, isso não abre automaticamente do mês para o qual você tem que dar ciência. Então, aí você vai voltar para o mês que você tem que dar ciência, no nosso caso é de setembro, e vai mandar clicar em buscar. Ele vai olhar lá todos os que já preencheram as agendas eletrônicas do mês. Então, nesse caso, você confere aqui, por exemplo, se algum professor ainda não mandou a agenda eletrônica daquele mês, e aí você entra em contato por e-mail, por WhatsApp, por telefone, para solicitar que aquele professor preencha a agenda do mês, no caso esse mês de setembro que está em aberto. Aí, aqui, você pode tanto visualizar, que é o símbolo aqui da lupinha em cima de uma folha, quanto já em homologar o da ciência, e quando você clica aqui em homologar, você já vai dar uma olhada em como foi preenchida a agenda daquele mês. Então aí vai abrir numa nova aba e os fatores que a gente tem que prestar atenção é que não pode ultrapassar 10 horas diárias, nem aquele total de horas úteis no mês multiplicadas por 8. Então nesse caso, o nosso mês aqui teve, por exemplo, em setembro, teve o feriado, então não pode ter nenhuma atividade aqui no feriado, então tem que estar em branco. Se a pessoa, às vezes, as pessoas preenchem feriado e acaba contando, porque qualquer coisa que é escrita acaba contando aqui como 8 horas. Né? Então a gente confere se todos os dias úteis teve 8 horas, e aqui no caso a gente vê que teve 8 horas, esse dia teve o feriado, aí a gente rola aqui, então nessa outra semana aqui também teve 8 horas todos os dias, nessa outra semana teve 8 horas todos os dias, e aí aqui no finalzinho do mês também teve na última semana, que finalizou ali no dia 30 de setembro, também teve 8 horas diárias. Tá? Se eventualmente algum dia passar de 8 horas, um dia posterior ou anterior e tal, tem que ter menos de 8 horas, de modo que o total desse mês, por exemplo, nesse mês tem que dar 168 horas, porque teve 21 dias de atividades. Não pode ter nem a mais, nem a menos. Isso tem que ser observado. Então, se teve algum dia, por exemplo, que não teve nenhuma atividade preenchida e não foi um dia que teve uma justificativa de falta, um afastamento, alguma coisa desse tipo, você tem que voltar a entrar em contato com o docente para que ele faça essa correção. Se ele esqueceu de preencher algum dia, ou se por acaso tem horas faltando ou horas sobrando. Nesse caso, você tem as possibilidades aqui, né? Nesse caso está correto, então o que eu vou fazer é colocar dar em ciência e clicar em salvar. Mas, se tiver alguma coisa errada, eu vou colocar retornado para ajustes, escrever aqui alguma justificativa e clicar em salvar, e aí vai voltar para o docente fazer aquele ajuste que você solicitou, que vai estar tanto escrito aqui na justificativa, quanto você pode entrar num contato pessoal aí por e-mail, por algum mecanismo de mensagem, para comunicar a esse docente que tem que fazer algum ajuste. Né? Quando você salva, então aquele nome daquela docente ali já sumiu aqui da nossa tela, e se você tivesse solicitado para aquele docente, aquela docente fazer algum ajuste, quando você fosse, depois de algum tempo, a pessoa informou, já fiz o ajuste. Então você vai procurar aí, e aí você manda em buscar, e vai aparecer o nome daquele lá, e aí você segue da mesma maneira, né? Dando ciência, verificando se está tudo certinho dessa vez e finalizando. Tá certo? Então esse aqui foi o nosso vídeo sobre como fazer essa atividade de dar ciência nas agendas eletrônicas dos professores visitantes e substitutos.